Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Na aula de hoje, vamos aprender um recurso essencial oferecido pelo Pandas, que são duas operações de junção e mesclagem de alto desempenho na memória. Para quem já trabalhou com bancos de dados, já deve estar familiarizado com esse tipo de interação de dados. Uma dessas funções que a gente vai trabalhar é a função merge e a função join. Então, vamos aqui inicialmente conectar o nosso ambiente e importar as nossas bibliotecas e vamos tentar entender o comportamento da função merge. A função pd.merge ela é um subconjunto do que é conhecido como álgebra relacional, que é basicamente um conjunto de regras para manipular dados relacionais e forma a base conceitual das operações disponíveis na maioria dos bancos de dados. A força da abordagem da álgebra relacional é que ela propõe várias operações primitivas que tornam os blocos de construções de operações mais complicadas em qualquer conjunto de dados. Com esse conjunto de operações fundamentais implementadas eficientemente em um banco de dados ou programa, uma ampla gama de operações compostas que são bastante complicadas, elas podem ser executadas. E o Pandas, ele implementa vários desses blocos de construções fundamentais na função pd.merge. E esses dados eles podem ser vinculados de diferentes fontes com eficiência utilizando a função join. Então a gente tem algumas categorias de funções, né? Então a gente tem o pd.merge, ele implementa vários tipos de junções. As junções 1 para 1, muitos para 1 ou muitos para muitos. Todos os três tipos de junções são acessados por meio de uma chamada idêntica, né? A gente chama pd.merge. Então vamos ver aqui um por um. O mais simples, né? A mesclagem mais simples é a junção 1 para 1. Que é em muitos aspectos muito semelhante à concatenação por coluna, né, que a gente viu na aula número 12. Então, como exemplo, vou colocar aqui dois data frames. A gente tem o PPG home e o outro a gente tem o PPG away. Para quem não sabe, o PPG é a sigla de points per game, né, são os pontos por jogo, a média de pontos que aquele time faz por jogo na liga. E aqui eu estou pedindo para ele mostrar esses dois data frames que a gente criou. Para combinar essas informações em um único data frame, a gente pode utilizar a função pd.merge. Então, vamos executar pd.merge e aí ele juntou. Notem que ele não repetiu os nomes dos times porque era o elo comum entre esses dois data frames. Um outro tipo de junção é a junção de muitos para um. Então, nas quais a gente tem duas colunas-chave que contêm entradas duplicadas. Então, o resultado ele vai preservar essas entradas duplicadas conforme for apropriado. E o que a gente vai fazer? Então, a gente já tem aqui o df3, que já é um data frame que foi concatenado. E eu vou primeiro criar um próximo data frame, que vai ser o data frame que vai ter os mesmos times. E agora eu vou colocar pH, probabilidade do time mandante vencer. E eu vou pedir para ele apresentar na tela o merge desses dois data frames. Então, o data frame resultante ele vai possuir essa coluna adicional, né, com as informações do data frame original. Um outro exemplo que a gente pode fazer de muitos para um é criar um outro data frame, onde eu vou pegar os mesmos times e vou criar as probabilidades do away vencer. E vou juntar com o data frame 2, que é esse data frame que contém o PPG away. Então, executando, a gente obtém esse resultado aí somente com as informações do away. Aqui eu vou colocar alguns exemplos da junção de muitos para muitos. Então, a gente tem várias colunas no primeiro, várias colunas no segundo. Então, criei aqui dois data frames, df6 e df7, e eu vou juntar esses dois data frames. O primeiro data frame tem a coluna Teams, tem a coluna PPG Home. O segundo tem a coluna Team, tem a coluna PPG Away. Então vamos executar. Mostrei o data frame 1, mostrei o data frame 2. E aqui ele juntou. Notem o seguinte. No data frame que ele juntou,
a gente só tem o Chelsea, porque o Chelsea é o único time da coluna comum que está nos dois data frames originais. Então, por isso que ele é o único que aparece quando a gente faz essa junção. A gente também pode fazer a junção interna, ou seja, a gente vai pegar a intersecção dos dois conjuntos, e para isso a gente utiliza a palavra-chave inner, né? A forma como a gente vai fazer a junção. A gente coloca o inner. Notem que o resultado é exatamente o mesmo resultado que a gente tem com essa junção anterior. Outras opções para a palavra-chave que a gente vai colocar no how é outer, left, right. Se a gente colocar outer, no outer, basicamente a gente tem uma junção externa, que vai ser a união das colunas de entrada e preenche todos os outros valores ausentes com not a numbers. A junção à esquerda, né, left, ele retorna as junções sobre as entradas esquerda e direita, respectivamente, e preenche o resto com not a number. E por fim, você pode acabar, em algum caso, em que seus dois data frames de entrada, eles possuem nomes de colunas conflitantes. Então, vamos considerar esse exemplo aqui. DF8 vai ser um data frame que tem a coluna team, com esses times aqui, e tem a coluna rank com esses números aqui, 1, 2, 3 e 4. E vou criar um outro data frame que também tem a coluna team, que tem os mesmos times, só que o ranking é diferente. Podemos dizer que isso aqui seria a classificação do time jogando em casa e a classificação no campeonato do time jogando fora de casa. Se a gente der um display.merge no time, né? Ou seja, aqui ó, eu estou fixando o time, a gente vai ter um problema. Porque a gente vai ter nomes de colunas conflitantes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse ranking e vai separar em duas colunas, onde ele chama a primeira de coluna rank X e a segunda de coluna rank Y. Então, depois você pode simplesmente renomear esses dois ranks e colocar classificação em casa, classificação do time jogando fora. Como essa saída ela tem dois nomes de colunas conflitantes, então a função de mesclagem ela vai anexar automaticamente esse X e esse Y. Se por algum acaso esse X e esse Y não for bom para você, você pode personalizar isso criando a coluna sufix, onde você coloca os sufixos que você quer. Então, por exemplo, vou pedir para ele dar o display, e aí colocou rank L, primeiro sufixo, rank R, segundo sufixo. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem lá no nosso grupo do Telegram. Vou deixar a nossa playlist do nosso curso, caso você tenha perdido alguma aula. Na nossa próxima aula, a gente vai ver exemplos desses processos de concatenação utilizando essas funções nas planilhas do Futebol Data. Então não perca a nossa próxima aula. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.